Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos continuar o nosso estudo, Domínios da Mediunidade, capítulo 9, que tem por título Mediunidade e Fenômeno. Então, nós terminamos o capítulo 8 na última terça-feira, que tem o nome no mundo dos sonhos, né? Prontinho? Posso continuar? Tá. Então, o que a gente tira de aprendizado do capítulo anterior? O aprendizado, algumas coisas que a gente tira de aprendizado é o seguinte: os espíritos trabalham muito à noite. Bota mais pra cá. Pronto. Os espíritos trabalham muito à noite, fazendo bem, curando, ajudando. Né? Nós vimos lá o senhor que estava morre no morre, antecipando o seu próprio desencarne, devido aos problemas, devido ao nervosismo dele por situações que não estavam sendo resolvidas. Nós vimos que os espíritos estudam mais do que a gente, né Ana? Nós vimos que eles estudam, e nesses estudos tem participação de espíritos e de encarnados. Ou seja, durante a noite eles realizam estudos em centros espíritas, onde eles vão lá, espíritos vão estudar para aprender, porque não é porque é espírito que sabe tudo, né? O espírito ele tem que estudar e tem que se especializar igual nós aqui. E também encarnados que eles selecionam para irem estudar, para eles colocarem em prática no dia a dia, principalmente nas suas atividades de trabalho e nas suas atividades religiosas. Então nós vimos que do grupo que foi convidado para participar desse estudo à noite, de encarnados, 2 não foram, 2 não compareceram, mataram aula. Né? Mataram aula. Aí o André Luiz se apresentou como voluntário para ir junto com o tal de Sertório, o espírito chamado Sertório, para ver por que eles não foram. Então um deles que se chama Vieira, ele não foi por quê? Outro aprendizado, porque durante o dia na casa dele, ele conversando com a família dele lá, com a esposa dele, ele andou falando algumas coisas de um amigo dele lá, que já tinha morrido, que já tinha desencarnado, e isso chegou no ouvido do espírito lá, do morto lá. E o morto, o desencarnado, não gostou. Aí chegou de noite, encostou perto dele, começou a apertar o gogó dele lá, e o nosso amigo Vieira começou a ter pesadelo. Coração batendo 200 por hora, suando frio, gritando, porque ficou com medo do morto lá que estava querendo enforcar ele. Ou seja, qual que é o aprendizado? Devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente dos espíritos, porque chega neles. Esse aqui é um caso... Hein? Pensamento, né? Então, por que a doutrina espírita ensina a gente, quando você vai num velório, para a gente se comportar direito lá? A gente não ficar com piadinha, não ficar falando mal da vida alheia. Esse capítulo aí, desse livro, tem a lição sobre... Vai ter? Pois é. Então, a gente não ficar falando mal do morto. Se você não pode falar bem, não fale mal. Porque o morto, muitas vezes, ele vai estar ali do lado, escutando a turma falar mal dele. Foi tarde. Gostava disso, gostava daquilo, e fica sofrendo. Então, aprendizado, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Se não puder pensar e falar bem, não vamos, né? No caso aqui, o Vieira, né? O coração dele, quase que ele deu um infarto nele lá, quase que o coração dele saiu pela boca, vamos dizer assim, né? Tanto medo que ele estava. O outro aprendizado também é sobre o pensamento, sobre a atitude durante o dia.
é no caso do Marcondes. O Marcondes, for chegar na casa do Marcondes para ver o que está acontecendo com o Marcondes, por que ele não foi, tinha 3 mulheres do lado dele lá, e com pouca roupa, não é isso? Né? Então essas 3 mulheres, desencarnadas, 3 espíritos, 3 espíritos de mulheres que foram para lá, que com certeza, ou provavelmente, com certeza não, provavelmente durante o dia ele deve ter tido alguns pensamentos libidinosos, qualquer coisa assim, alguma coisa ele pensou que ele atraiu essas mulheres para lá. E também são vinculadas a ele também, né? Então, o Snand já deu um exemplo aqui do Nazareno Feitosa, que ele, quanto o rapaz, o psicólogo que nós estudamos nos capítulos anteriores, às vezes tem uma ligação com algumas pessoas, que essa ligação é muito difícil de ser cortada. O Nazareno Feitosa teve que procurar psiquiatra para cuidar da questão dele. Pois é. Em palestra ele diz que toma remédio controlado por causa da ligação que ele tinha com problemas de sexo, regiões de meretrício, sabe? Bebida, esses negócios todos. Que é o caso do psicólogo aqui. Certo? Então, o aprendizado também, acho que o princípio, tudo é importante, mas é o aprendizado que os espíritos estudam, gente. E eu acho que nós, os encarnados, a gente estuda muito pouco. Não devia estudar mais, para aprender mais, para entender mais as coisas como funcionam. Mas vamos lá. Não foi o Espírito de Verdade que disse para nós lá no Evangelho: espíritas, amai-vos, que é uma coisa difícil, né? Não é difícil a gente se amar? A gente gosta mais de cutucar as pessoas do que de se amar, não é não? E espíritas, instruí-vos, né? A instrução, o Espírito de Verdade está dizendo isso lá no Evangelho. Vamos lá, mediunidade e fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados, olha aí, ó, encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico através do sono. Então o pessoal estava o quê? Desdobrado, largou o corpo dormindo e foram. Vamos ver para onde? Nós vamos ver que é para um centro espírita. Que se congregavam num vasto salão. Esse vasto salão aqui é de uma casa espírita. Então o estudo ia ser lá, nessa casa. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia. Por que o Alexandre assumiu a chefia, gente? Porque o Alexandre é o mais evoluído da turma, o mais capacitado, mais conhecimento, mais bagagem, né? Tanto moral como bagagem do plano espiritual, né? Instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Então o Alexandre tinha uma turminha lá que era aluno direto dele. Que bom, hein? Já pensou? Eu queria estar lá nessa turma lá, ó. Aluno do Alexandre. Já estou com inveja aqui, né? Distribuiu-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Então, perto do Alexandre, que estava lá na mesa diretora, lá em cima, lá, tinha um grupo mais seleto, devia ser aqueles que já estavam sendo preparados. Gente, porque eles estavam ali não é porque o Alexandre gostava deles, não. É porque era gente que estava sendo preparado para trabalhar, gente. Isso aqui, eles estudam para quê? Para trabalhar. Nós temos que ter isso na cabeça. Espírito não vai ficar estudando vou estudar só por aprendizado, não. Ele estuda para trabalhar, para colocar em prática. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que ocorriam ali em mais vasta extensão. Então, desencarnado eram 100 pessoas. Era esse salão nosso aqui. O salão nosso era 120 cadeiras, né? Era 125. Então, 120 cadeiras que cabia aqui sentado. Então, é um salão desse tamanho da turma dos desencarnados, né? Além do grupo do irmão Francisco, nós lembramos que o irmão Francisco é o que foi ajudar a salvar o nosso amigo que estava morrendo antes da hora lá, não é isso? Viu, Paulo? Não é só desencarnado, não. Tem desdobrados também. Sim, igual eu estou dizendo, tem mais desencarnados. Mais desencarnado. Isso.
que trouxeram os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos interessados em novas instruções. Então o Snand tinha um grupo, o Snand apareceu lá. Cícero tinha outro grupo, apareceu lá com o grupo. Doutor Vilas tinha outro grupo, apareceu lá. Então vários grupos, o pessoal, ó, né? Snand chegava, ó gente, vamos lá para assistir vamos assistir lá o Alexandre lá, que vai dar uma palestra legal lá, nós vamos aprender muita coisa com ele, vamos para lá. Beleza? Então é assim. Todos interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a eles antes de iniciar a dissertação. Por que será? Por que será? Porque será que eles já estavam seguindo o Alexandre e sempre ali junto, sempre acompanhando, sempre ali perto, não é isso? Eu imagino que seja isso. É porque gente que já participou dos estudos anteriores. Você sabe por quê, gente? Nesses estudos igual os nossos que são abertos, às vezes tem pessoas que chegam assim. Tinha uma senhora que ia lá no Anália Franco, a gente tem que bater palma para ela, porque ela ia lá, de vez em quando ela ia, mas passar 3, 4 meses sem ir. Ela tinha os problemas dela, as dificuldades dela. Mas ela ia. Mas o problema é que ela chegava lá, ela começava a perguntar coisas que não tinha nada a ver com o estudo, e que ela estudou há 6 meses atrás. Ou seja, você participou lá, né, Islândia? Aquela turma, tinha uma senhora que ia lá, ela fazia umas perguntas assim que... Entendeu? Mas... porque às vezes é família, distância. Já tinha discutido, né, Luiz? Então, vocês que são meus alunos diletos, vocês escrevam no papel aí, né? As perguntas que eu vou responder depois. Isso, depois da dissertação. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. Então, gente, se alguém não faz ainda, seria bom fazer, de nós que estamos aqui. Quando for dormir, se coloca à disposição da espiritualidade. Beleza? Tipo assim, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, disposto a ir trabalhar. Arruma alguma coisa para me fazer aí, porque eu preciso de aprender, eu preciso de ajudar, eu preciso de evoluir, eu preciso de crescer, e eu sei que é através do trabalho. Pois é. Então, olha aí, o Sertório está dizendo que é aproveitar os momentos de sono físico, ou seja, aproveitar todo o tempo, né? É natural que aos discípulos permanentes, desse ou daquele setor, caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem do serviço, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Então a turma do Islândia vai poder perguntar mais facilmente para ele, junto com ele lá. O que o Alexandre quis dizer naquela prova, se tiver alguma dúvida, né? A turma do Cícero, mesma coisa, do Dr. Vilar, mesma coisa. Então, lá no trabalho deles, no local onde eles convivem, ele pode perguntar mais facilmente, certo? É porque, com certeza, não é um aprendizado aleatório, tem uma sequência, né? Tem uma sequência, tem uma rotina, tem uma pauta, pronto. A palavra certa é essa, a pauta, tem uma pauta. Satisfeitos pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Ou seja, qual o tema que está na pauta hoje? Há programa pré-estabelecido? Olha aí, vamos ver se nós não estamos falando bobagem aqui, né? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo,
Os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consulta dos frequentadores habituais. Ou seja, o Alexandre ia de encontro aos seus alunos. Os alunos faziam as perguntas e aí o Alexandre ia responder. Isso. Porque aí quer dizer, alguém se deparou com um problema. Tipo assim, Alexandre, rapaz, aconteceu comigo que eu fui convocado para ir dar uma assistência em tal lugar assim, assim, lá aconteceu tal coisa, e aí? Eu me enrolei lá, porque eu não soube fazer direito o trabalho, porque é uma novidade para mim. Aí o Alexandre vai em cima. Aí o outro ali fala assim, Alexandre, e quando ocorrer tal situação, o que eu faço? Ou eu fiz tal coisa, eu fiz certo? Na hora lá, né? Porque vocês veem que às vezes não é porque é espírito que sabe fazer as coisas. Nós vimos lá que o André Luiz queria acordar lá o Marcondes e o Vieira lá, e aí o Sertório falou, não, deixa eles dormirem aí que é para eles lembrar amanhã o medo que eles passaram. Para ficar bem impregnado na memória deles. Né? Então tem isso aí. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Olha aí, ó. Mediunidade. Rapaz, eu ia ficar de boca aberta aqui sem piscar, né? Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Aí Alexandre subiu lá, né? Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Então, gente, espírito quanto mais evoluído, mais luz tem. E a gente já viu lá foi no Mensageiros, que a luz ela depende muito da evolução e dos sentimentos que a pessoa carrega. Alguns têm uma luz mais esverdeada, outros a luz é mais azulada e por aí vai. Né? Lembra do caso do marido da Ismália, tinha uma cor, o André Luiz tinha outra, Clarence tinha outra, cada um tem uma cor. O da Ismália era superior de Clarence, né? Hein? O da Ismália era superior de Clarence. A luz dela. Era mais azul. Mais azul, né? A do Clarence era esverdeada. Vamos lá. A luz, ela é questão da frequência vibratória da mente da pessoa. Essa luz, ela não é... Hein? Sobre a cor. A gente não sabe isso aí, não foi informado para nós. Não é a intensidade que ela é nítida, né? Lógico que aqui não vai ser uma cor. Mas tem cores diferentes. Aí você tinha o verde, o azul, o roxo. Então vamos resumir. Cores. Cada espírito tem uma cor mais apropriada à vibração energética que ele tem. Essa vibração é a vibração da mente, que se espalha por todo o perispírito dele. Pode mudar. De intensidade e de acordo com o que ele está. Por exemplo, na oração, a luz é maior. Nós vimos que a Ismália, quando começou a fazer a oração dela, saiu luz dela e caiu luz, né? Entendeu? Então, essa luz... Então, dependendo... Quando você está em oração, a sua vibração é uma vibração mais rápida do que quando você está fazendo atos mundanos diários. Certo? Então, quando você está em oração, a sua vibração é maior. É superior. Quando você vibra mais, você emite mais luz. Certo, gente? Beleza? Vamos em frente. Mais que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda. Então ele tinha a aparência de uma pessoa já uma certa idade, né? E imponente. Irradiando a luz que lhe era própria. Está vendo que a luz dele era própria dele.
Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Então ele dominava a assembleia não com aquelas palavras eloquentes de um grande orador que fazia palavras difíceis, palavras ensaboadas, aquele negócio todo. Não, ele conseguia dominar pela bondade e pela superioridade sem afetação. Ele era superior, mas não se julgava superior. E a superioridade dele na moral. Na moral, superioridade moral. Como é que hoje aqui na Terra um grande orador, como é que é? É aquele que fala alto, que fala claro, que fala bonito, né? E que fala os assuntos que a gente quer escutar, não é isso? E com veemência, não é assim? Se você chegar lá para fazer uma plateia, tá lá, você chega lá, meus irmãos, boa noite, o povo vai falar assim, isso aí é fraco. Esse aí é fraco. Aí todo mundo pega o celular. É. Agora se chegar um que... Todo mundo pega o celular e começa a mexer. Tá vendo aí então? Então ele dominava a assembleia pela bondade simples e superioridade sem afetação. O que significa isso? Ele sabia que ele era superior por causa do conhecimento dele, ele não era hipócrita, mas ele não se achava melhor que os outros porque ele sabia que ele já passou por aquilo. Os benfeitores, os superiores, eles não acham, eles não acham que a gente é os inferiores, eles acham que a gente somos espíritos em evolução que vamos ficar igual eles estão naquele momento. E eles sabem que quanto mais eles trabalharem no bem, quanto mais eles trabalharem no Evangelho, mais eles vão subir, mais vão se aproximar de Deus. Vão se tornar espíritos puros, etc. Esse negócio, né? Todas as atenções centralizadas nele, começou a explantação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Olha aí, ó. Eu quero que o auditório me compreenda e eu quero compreender o auditório. Isso é sinal de que o cara é elevado. Ele podia chegar lá assim, Senhor Jesus, baixa a minha padrão aí para esse povo aí, porque eles não vão entender nada mesmo. Eu vou falar, quem quiser aprender, aprenda, quem não quiser, vai se embora. E ele, na humildade, pede a Deus para compreender e ser compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo leve de personalismo. Ou seja, oração de quem é benfeitor, né? De lá, nada de pessoal, é coisa mesmo de ligação com o alto. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, aí vocês veem que está com... A vontade divina aí está com letra maiúscula, significa o quê, gente? Vontade de Deus. Quando vocês vêem essas palavras assim, com letra maiúscula, você relaciona logo com Deus. Né? Ó, vontade divina, vontade de Deus. Mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Algum de nós tem isso aqui? Só o quê? Só o presidente. Tá vendo, presidente? Você está com moral. Sabedoria, humildade, ou seja, o sábio para ser humilde é difícil, né? Prudência, ou seja, não coloca o carro andando na frente do outro. Fidelidade, fidelidade aqui, fidelidade ao Evangelho, né, gente? A Deus, então ao Evangelho, a Jesus, né? Confiança. Ou seja, ele estava falando aquilo, ele tinha confiança no que ele ia falar. Ele acreditava firmemente. E luz, ele estava emitindo luz, né? Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psico-fisiológica. Ou seja, as perguntas era o pessoal que estava com problema de natureza psico-fisiológica, tanto de organismo quanto de psiquismo. Ou seja, eu não estou conseguindo
da passagem, aí ele vai dizer, não, isso aí é porque você não está... Antes de ler o para frente aqui, a gente pode pensar assim, é médium que falava assim, rapaz, quando eu vou dar uma passividade, acontece isso, eu não consigo dar uma passividade. Quando eu vou escrever, eu fico bloqueado, o meu corpo sente isso, minha mão endurece, né? Coisas desse tipo, né? Vamos ver se é isso, eu imagino que é isso. São reações, Eu fico assim com muito medo, fico nervoso, e aí vai. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Ele está dizendo que o pessoal tinha tudo isso aí, ó. Revelação superior é dos benfeitores mais elevados, né? Conquistas gloriosas deve ser aquele médium que... Eu queria escrever lá no livro. E realizações sublimes, ou seja, eu vou escrever coisas que vão ser, que vem lá... Mensagem do Chico. Vem lá dos mais altos, né? Da prateleira de cima, né? Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Olha aí, ó. Corrigir a atitude mental diante da vida humana. Então, quando eu ver alguém caído na rua, como é que é o meu pensamento? Quando eu ver um casal de homossexuais na rua, como é que é o meu pensamento? Quando eu ver um pobre na rua, como é que é o meu pensamento? Quando eu ver alguém que está com uma roupa, digamos, espalhafatosa, como é que é o meu pensamento? Hein? A gente fica julgando o tempo todo. Quando eu olho para alguém e eu falo assim, como é que é o meu pensamento quando eu olho para o Islândia? Rapaz, esse cara aí, esse presidente aí só quer ser, ó. Ó. Imagina se ele fosse presidente da FEB. Ele nem cumprimentar a gente, ele ia. Entendeu? É isso aqui que ele está dizendo, que eu estou entendendo que ele está dizendo. As nossas atitudes mentais diante da vida humana. As coisas normais do dia a dia. É isso aí. Como é? Então, vamos cuidar com as palavras para não julgar nunca, que às vezes você não está julgando, você está pontuando e a pessoa interpreta como você está julgando. Então, eu modo de dizer, modo de falar, e pontuar para a pessoa, Quais são suas palavras? Então, ó, a atitude, o médium, e o trabalhador da casa espírita, a atitude mental é muito importante. Ele está dizendo o quê? Orar e vigiar. Vigiar os pensamentos. Vamos lá. Como intentar construções sem bases legítimas? Atingir os fins sem atender aos princípios. O que ele está dizendo para nós? Que você tem que ter uma base para você querer fazer uma construção. Você quer ser um grande médium? Então você tem que ter atitudes que vão te dar suporte para você ser um grande médium, um grande trabalhador. Não é isso? Se vocês não concordarem, pode falar, viu, gente? Olha lá. Atingir os fins sem entender os princípios. Olha aí. Como é que você quer chegar lá se você não sabe nem o que você está passando por aqui? Conhecimento básico, comportamento básico, como é que você vai dar uma boa comunicação na reunião da igreja? Você vai tratar. Mas é muito complicado. Você fica dando apoio na vida das pessoas, uma reforma íntima. Aí você vai dar uma comunicação lá, o espírito não vai nem confiar no que você está falando. Então não tem nem moral para dar lição de moral no meio. Essa é a questão do moral. Entendeu? Como é que tu vai lá atender um espiritual bom? Aí tu bebe todo final de semana, todos os dias aí. E moral não tem para falar sobre isso. Mas você vai julgar. Você sabe por quê, ô Maicon? Os espíritos, eles olham para você numa mesa mediúnica, eles sabem como é que você é. Não adianta você falar, meu irmãozinho, e ele fala assim, a falsidade em pessoa aí. Sabe? Eu te conheço. Dançando aqui na rua e as coisas da preguiça. Hein? Aí vai dar uma dançada aqui na rua e as coisas da preguiça doidinha. Vamos lá, ó.
Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes. Às vezes a gente tem muita fé assim, da boca para fora, né? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo, não sei o que, mas na hora do vamos ver. E o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Ou seja, conjunto de ansiedades angustiosas. A gente tem muito disso no dia a dia, não tem? Quando você tem algum assunto que não está resolvendo, algum assunto que você acha que não devia ser daquele jeito, algum assunto na família que você acha que não está indo para o lado que você queria, né? Que vos possui os corações, que está dentro do coração da gente. De modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Ele está dizendo para nós aqui, vocês concordam com isso? Que ele está dizendo para nós que a pessoa, para se realizar espiritualmente, ela tem que ter superar esses comportamentos que não são adequados à lucidez, né? Certo aí, gente? Tá seguindo? A gente julga muito. Esse eu estava falando a questão da gente assistindo TV e o cara mostra um criminoso lá. Foi a palestra que eu fiz aqui para o pessoal do Ceará. Gente, na hora que a gente vê, diz, olha, isso aí, se pegar 40 anos é pouco. A gente esculhamba. Mas só que nós tivemos lá. Só que você não sabe o porquê que ele estudou. A gente já teve naquele lugar ali, naquela condição. Aí só que a gente não faz hoje, aí a gente pensa que está soltando hoje. Aí chega na questão, a pessoa você não fala, mas pensamento. Mas pensou. Não falou, mas pensou. Pensamento tem que acompanhar com a análise dele, porque senão você vai fazer uma. A edificação do reino interior, do reino dentro da gente, com a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno. A edificação do reino interior é o que, gente? Evangelização. Posso falar que é isso? Sim, mas eu posso falar que a edificação do reino interior é a evangelização, evangelização do meu ser? Reclama trabalho persistente e sereno. Ou seja, não é um trabalho para ser feito hoje e amanhã, não. E nem é um trabalho para você fazer ele com cabeça desorientada. Ou fazer uma vez no mês e achar que nos outros 29 dias você está liberado. Esses dias não, já tem 1 ano ou 2 anos, eu vi uma carta psicografada do Richard Simonetti. Eu gosto muito dele, sabe? Eu gosto de ver palestra dele, ele é bem-humorado, com um jeitão grosso assim, mas bem-humorado e tal. E ele era presidente de um centro espírita lá em Bauru, né, que é famoso. O centro espírita dele lá em Bauru tinha que me parece 61 reuniões mediúnicas. É coisa grande, rapaz. E ele fazia aqueles livros dele, né? Para vender para arrumar dinheiro para lá. Quando ele chegou do lado de lá, ele não chegou muito bem, não. E ele trabalhou muito. Mas ele comenta que ele tinha algumas atitudes lá que ele achava que para ele era natural e normal, e para eles lá não era. Isso aqui, gente, que o nosso amigo está falando, é uma conquista. Eu acho que isso é uma conquista, assim, se você for apertar o pé mesmo, de encarnação para encarnação. Você não consegue esse monte de coisa aqui do dia para a noite, não. Entendeu?
Ou seja, o Richard Simonetti é um cara que tem nome, rapaz, prestígio no Brasil inteiro, palestrante, escritor, presidente de casa espírita. Grande, o centro deles lá é grande. Bauru. São Paulo, interior de São Paulo. Coisas passadas, coisas Quem? Não, o Richard Simonetti encarnou agora na pandemia, agora, há pouco tempo. Ele não foi julgado. Ele é que se sentiu lá. Ele disse, rapaz, eu não devia ter feito aquilo ali, ó. Ele viu que eu tinha alguns problemas e alguém disse para ele lá, rapaz, você fez isso aqui, você não devia ter feito. Os benfeitores lá, os amigos dele lá, rapaz, você pisou na bola aqui. vamos encarar como sendo cobrado. Vamos fazer hoje. Agora, presta atenção hoje. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Você já viu que muita gente fala assim, eu estou seguindo Jesus, não fala assim? Estou seguindo Jesus. O que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Eu tenho o meu jeito. Eu é com esse aqui, esse aqui. Pois é, seguir Jesus, né, é com comportamento. Não é Jesus, você imaginar que Jesus está andando aqui, eu vou atrás dele assim andando também, não é isso não. Entendeu? Seguir Jesus seguir Jesus é tentar assimilar os ensinamentos dele, as verdades que ele trouxe. E a gente tem dificuldade para isso, porque a gente não consegue mudar do dia para a noite, né? Nem da água para o vinho, né? Olha aqui, ó. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Ou seja, não adianta eu falar, Senhor, Senhor. Como é que é aquela passagem, professor? Você disse, Senhor, Senhor, e você me chamou para almoçar, como é que é? Você comeu em nossas mesas. Jesus falando, rapaz. Ele diz aí, quando eu estava preso e tu não me deste quando eu estava com fome, tu não me deste de comer, quando eu estava preso e tu me visitaste, essa passagem? Não, mas tem uma que você fala assim, eu disse Senhor, Senhor, mas foi só da boca para fora. Eu vou lembrar o que é isso. Ou seja, não adianta você só falar. Tem que sentir e fazer. Olha aqui, ó. Ao preço de palavras que erguerei nos tempos da Quase fé. igual que a mulher queria entrar no nosso lar. Estava pedindo, só da boca para fora. Da boca para fora, não tinha maturidade. Então não é com palavra, é com atitude, com comportamento e pensamento, não é isso? Então é isso que ele está dizendo para nós aqui. Não será tão somente ao preço de palavras. Palavra o vento leva, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. encaixa aqui. Porque Não fala. Senhor, Senhor, Jesus estava lá e ele, Senhor para cá, Senhor para lá, mas Não fazer a vontade do Pai. não fez nada de bom para ninguém, não vai, né? Não vai ser acolhido lá, né? Como acontece a comezinho o serviço de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforço de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linha, harmonia de conjunto e primor de acabamento. Serviço nosso, no serviço nosso de natureza. Ele está dizendo que qualquer comezinha é qualquer coisa comum nossa, não é isso? Dia a dia. Comezinha é dia a dia, comum. Como acontece a comezinha o serviço de natureza terrestre, qualquer coisa que a gente faz aqui na Terra, no dia a dia, no comum nosso, é necessário a escolha de material. Você vai ter que escolher o material. Você tem que ter os esforços para aquisição. Essa aquisição ou com dinheiro ou com permuta, sei lá com o quê. Planos deliberados previamente, você tem que planejar o que você vai fazer.
Você tem que aplicar, tem uma aplicação necessária, onde você vai usar. Experimentação de solidez para ver se aquilo tem se é sólido no sentido se tem uma consistência, né? Se é bom, né? Não é isso? Demonstração de equilíbrio, ou seja, se não é uma coisa que causa desequilíbrio. Firmeza de linhas, eu acho que é uma coisa bem feita, né? Harmonia de conjunto e primor de acabamento. Tem que fazer um acabamento bom. Tem que ter um acabamento, tem que ser bonito, porque senão. Levantou a parede, ela vai cair. E não importa se a pintura é boa, se a tinta é boa. Se não tiver o alicerce, vai cair. Não falou em qualidade, falou em ação. Isso aí é simples, muito mais simples do que se acha. A gente está achando estranho isso porque a gente não está acostumado a escutar isso. Se a gente tivesse acostumado a aplicar isso, ou pelo menos a escutar, a gente absorvia melhor, né? Eu digo que a gente ainda está na fase do ouvir para poder entender. A gente não está fazendo ainda. Não estamos na fase ainda de fazer, né? A gente não está na fase de fazer as coisas. A gente está ainda só ouvindo. Vamos lá. Alexandre fez ligeira pausa. Mas se ele falou isso para aquela assembleia lá, aquela assembleia estava preparada para escutar isso, não ficar igual nós que estamos aqui de, hein? Hã? Como é que é? Né, ele falou no nível deles, que é acima do nosso. Certo? Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Ou seja, o olhar dele tinha magnetismo. E da mente dele saía magnetismo também. Do corpo dele saía magnetismo. Ou seja, ele tinha uma... Ondas vigorosas de magnetismo criador. Olha só. O homem era... Prestou atenção para quem ia falar e como falar e o que se falar. E com a sua postura e com o seu pensamento, né, ele jogava o magnetismo naquela plateia, que a plateia sentia o magnetismo dele. Isso acontece também na Terra, quando esses líderes aí que fazem coisas erradas, né, eles chamam magnetismo grande, que faz as pessoas ficarem ligadas neles. A gente falou do Hitler, eu achei interessante. Foi lançado agora um filme sobre o Mussolini, sobre como ele implantou o modo de governar a idade. Gente, é impressionante como ele falava. As pessoas deliravam com isso. Ele disse lá, em breve não mais haverá eleições, apenas eu votarei. E o povo, ele tinha esse magnetismo que ele envolvia as pessoas, e o que ele dizia era verdade, e as pessoas seguiam. E a Itália toda entrou naquele movimento, e ele governou a Itália durante muito tempo como um ferro. As pessoas adoravam ele. Ou seja, ele tinha essa capacidade. Né? Agora você imagina se a capacidade dele, que ele tinha, fosse para fazer o bem para o povo e não para distorcer igual eles distorceram. Se fosse amoroso igual foi Jesus, igual foi Paulo, né? Discutiu dele de Deus para acontecer. Não me tira da cabeça essas coisas, essas palavras, essas coisas. Vamos lá. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Olha os médiuns aí, ó. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente preparação, disciplina e construtividade. Luiz, às vezes a gente vai para a reunião mediúnica e você senta na frente, senta ali, fica ali, aí, por exemplo, você é psicográfico. Aí você chega, senta, fica ali impresso, não acontece nada com isso. Não vem uma palavra na sua mente, você tem um papel e um lápis aqui na sua frente, aí não vem nada. Aí no final você diz assim, por quê? Porque está preocupado com o que ele está dizendo ali. As expressões fenomênicas é que nos movem. Aí você termina a reunião, aí você fica aqui na cabeça. Rapaz, hoje eu não
Hoje eu não tenho esse movimento. Hoje eu estava meio afastado. Aí sempre você se sente até culpado. Mas às vezes você ajudou com esse seu magnetismo, reunião. Naquele dia não estava previsto de você escrever nada. Você colaborou com o seu magnetismo. A doação fluida. E a questão também é que você não sabe por que você não escreveu. Você não perguntou para os dirigentes da reunião lá, o dirigente desencarnado? Se você tivesse um canal com ele, você ia falar assim, ô fulano, por que eu não escrevi? Eu fiquei aqui quase uma hora com a caneta na mão, não saiu nada. Eu já observei que também que às vezes eu entro aqui, na nossa, o advogado que só tem tempo e pouquinho. Aí eu chego e digo, as pessoas na porta do Cristo. Hoje eu entrei e está ocupado. Peguei na porta frente lá cheio e não tem daquela quantidade. Eu vejo incrível isso aí. É o mente de quem está presente. No ano da quase para os espíritos trabalharem. Então, ó. Normalmente olhando, prestando atenção, aí vem aquela coisa dessa. Aí eu sinto minha audição na boca, essa área do jogo. Isso é sintoma de mediunidade. Doação fluida. Supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanicismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Foi o que você médico fez durante o dia. Né? Às vezes você passou o dia todinho despreocupado, preocupado com outras coisas. Chega na reunião mediúnica, não é possível estabelecer uma reação. Tipo assim, você é médium, vai participar de uma reunião mediúnica. O que era o certo? O certo era você, um tempo antes, se preparar para a reunião. Ter feito evangelho em casa, a alimentação, o comportamento na rua, tipo meia hora antes, acalmar as vibrações do pensamento, do coração, quer dizer, você fazer... Gente, o Paulo Ortiz, pra você ter uma ideia como é que é importante isso, o Paulo Ortiz lá em Jacareí, o Paulo Ortiz, se você chegasse mais de 20 minutos, menos de 20 minutos para a sala do passe, você não entrava para dar passe. Você tinha que entrar antes de 20 minutos, se sentava, ficava lá. Tinha uma televisão passando lá, naquela época ainda era das fitas, né? Passando uma fita lá, um vídeo lá, tá certo? Ou a luz permitia que você lesse um livro, ou você ficava em prece. Eu chegar lá correndo para dar passe, não senhor. Ou seja, os passistas lá, eles só assistiam metade da palestra. Depois iam para lá. Por que isso? Para se preparar para doar passe, para doar fluidos. Entendeu? Então a preparação que ele está dizendo aqui, ó, tem uma série de preparação que você tem que ter. É só chegar, né? Aí chegam lá, correndo, batendo na porta, deixa eu entrar. E às vezes você se liga ao médico antes da reunião, né? Que acontece essa ação. Aí ela também está falando, né? Que ela se prepara 2 dias antes do dia antes. E já acontece ela com o ligamento não. Começa. Às vezes a reunião mediúnica nossa segunda-feira à noite, domingo de tarde, a gente já começa a sentir o sintoma foda. Nossa coisa está na sexta-feira. Sim. Eu saí de casa 1 hora, estava na hora que você ficando aqui. Quando aí eu estava com uma hora que aquela coisa, só que eu não sou assim. Eu não sou assim. Hoje, aquela coisa, o pai vai me escutando e para cá. Eu não sou assim. Eu vinha com um chute aqui, aí acabou, mas passou. E talvez o irmão foi acolhido. Eu não sou assim. Tá, vou terminar esse parágrafo aqui. Requerem a clara evidência, a clara audiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. Ou seja, os alunos lá requeriam, né? Eu quero ver, eu quero escutar, eu quero escrever, eu quero tudo.
No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano. No seu trabalho você ouve, você conversa. Como é que você foi lá na sua escola? Você trabalha. Aí a reunião bíblica começa muito antes, né? Começa antes. A preparação, é todo um trabalho. Ele está dizendo aqui, gente, não é virar santo não, porque ninguém vira, mas ele está falando que você tem que ter um mínimo de pensamento, de comportamento, de atitude, de correção, para você servir corretamente como intermediário, como médio. Tem que se melhorar a cada dia. Próxima terça-feira tem mais. Obrigado pela atenção. Eu faço a prece? Então vamos todos nós que estamos aqui fecharmos nossos olhos, agradecidos a Deus pela existência do Centro Espírita José Grosso, essa casa que nos acolhe, que nos educa, essa casa que é hospital, que é oficina de trabalho. Agradecidos também a Jesus por Ele ter nos enviado Kardec, esse espírito de luz que tão bem codificou essa doutrina, que tão bem soube interpretar as verdades que o Cristo trouxe para nós, tão bem soube codificar essa doutrina que esclarece, que educa, que nos ensina a ter uma fé raciocinada, que nos ensina como devemos nos comportar perante Deus, perante o próximo, perante a sociedade, perante nós mesmos. Senhor Jesus, divino amigo, gratidão, Senhor. É a palavra que define o que sentimos por estarmos aqui, a cada dia, tentando evoluir, tentando crescer, tentando aprender. Essa doutrina maravilhosa que tanto nos traz esperança e certezas de que o mundo vai melhorar, que nós vamos melhorar e que nós vamos nos aproximar de Deus. Obrigado, Senhor, e louvado sejas. Com certeza.